pronto. Mas não faz mal, porque essa parte aí, dessa recapitulação, está lá no vídeo anterior, tá? E nós também vimos que o verbo to be, ele é um dos principais verbos da língua inglesa, porque ele é auxiliar dele mesmo, certo? Então, o mecanismo interrogativo e o mecanismo negativo da língua é feito com o próprio verbo to be, tá? Então, o verbo to be, ele é auxiliar dele mesmo, certo? Se ele estiver junto de outro verbo, o verbo principal será o outro, mas ele continuará sendo o auxiliar. Então, aquele mecanismo interrogativo e o mecanismo negativo, que eu vou reforçar hoje um pouco, acontece com ele, tá? Sempre com o verbo auxiliar. No caso, se for o to be, com o to be. Se for outro, como nós vamos ver já já aqui, aí será outro, tá? Muito bem, então hoje o nosso ponto aqui, o nosso planejamento é para o estudo do verbo to be, só que no passado e no futuro. Então, eu coloquei aqui essa tabelinha para vocês, ó, com cores diferentes, tá? Para que vocês possam fazer o contraste desses verbos, tá certo? Então, olha, eu coloquei aqui, ó, 20, 21, present, quer dizer, agora, nós, né? Foi o que nós estudamos na semana passada, tá? Então, eu digo assim, ó, I am, aí eu coloquei aqui o verbo to be no presente com cor diferente, né? I am Jorge ou my name is Jorge. I am a teacher. My department is academic. I am 45. É a minha idade, tá? E aí, nós temos que fazer um parêntese, porque isso é uma coisa que os falantes de português erram demais. Porque em português, nós costumamos dizer, eu tenho 45 anos. Aí o cara vai e usa o verbo have, que é o verbo ter em inglês. Aí o cara diz, I have 45. Só que em inglês, nós não usamos essa expressão, eu tenho 45 anos. A gente usa eu sou ou eu estou 45 anos. Então, a gente expressa a idade pelo verbo to be, ou com o verbo to be. E o outro é I am married, né? Eu sou casado, né? Married. Então, só relembrando um pouco, a gente viu na semana passada que um dos principais usos do verbo to be é expressar informações pessoais ou características, né? Então, se você usa o verbo to be com um adjetivo, você está expressando uma característica. Mas o principal uso dele é com informações pessoais. Então, está aqui o verbo to be no presente, ó, tá? Que foi o que nós vimos na aula passada, certo? Vocês lembram disso, né? Todos lembram? Sim, professor. Muito bem. Olá, Yasmin. Muito bem. Então, na segunda coluna aqui da tabela, olha, eu coloquei um outro ano, olha, 2006. Quer dizer, 2006 é o quê? Past, é passado. Para nós estudarmos a variação do verbo to be no passado, que daqui a pouco eu vou mostrar de forma completa. Então, eu digo assim, olha, I am Jorge. My name is Jorge. Então, olha, eu estou falando do verbo to be no passado. Por que eu coloquei essa primeira frase aí no presente?
Vocês estão vendo aqui que eu coloquei essa primeira frase, olha, no presente. Está aqui o am e está aqui o is. Por quê? Uma afirmação, professor? Porque o quê? O senhor está afirmando, o senhor está se apresentando. Não, então, mas eu estou afirmando em todas as frases, né? Só que eu não coloquei essa aqui no passado, olha. Por quê? Justamente, tá? O Ivo está aqui dizendo que é porque eu não mudei de nome, né? Eu continuo sendo Jorge, certo? O meu nome é Jorge. Eu não mudei de nome. Então, eu não posso colocar essa frase no passado, ela tem que ficar no presente. Então, vocês estão vendo que na outra coluna aqui, olha, 2023, que é future, futuro, eu também mantive a primeira oração no presente, tá? Vocês têm esse material lá na plataforma que eu vou disponibilizar hoje. Ele está oculto porque a gente ia conversar ainda, mas eu vou disponibilizar. Então, essa primeira frase aqui, ó, é presente sempre, porque eu não mudei de nome, tá certo? E aí a gente vai para as frases do passado. Então, I am a teacher, isso é presente. Em 2006, I was a dentist. Então, vocês vejam que a conjugação, a forma do verbo to be no passado para a primeira pessoa é was. Daqui a pouco nós vamos ver a conjugação completa. Mas então vocês observem, olha, que a negativa e a interrogativa, que nós vamos ver daqui a pouco, é feita com esse verbo aqui, com o was, tá? Então, é só passar ele para frente do sujeito, faz a interrogativa. É só acrescentar a partícula not a ele para fazer a negativa. E vocês lembram que eu falei, né? Então, vou reiterar, que isso serve para todos os verbos auxiliares. Então, para fazer a interrogativa, o verbo auxiliar vai para frente do sujeito. Para fazer a negativa, o verbo auxiliar recebe a partícula not. Tá? Então, ó, I was a dentist. My department was medical. Você é dentista, né? I was 30. Olha, se vocês perceberem aqui, ó, de 2006 para 2021, se passaram 15 anos. Então, se eu sou 45 anos, né? Eu aqui era 30. Com mais 15 são 45. Então, I was 30. E é claro, I was single. Ok? I was not married. I was single. Tá? Então, com 30 anos, eu ainda não havia casado. Certo? Então, vocês observem que essa é a forma do verbo to be para a primeira e a terceira pessoa. Tem uma outra forma que nós vamos ver daqui a pouco, quando eu mostrar o resto do material para vocês, tá bom? Alguma pergunta até agora? Pode prosseguir, professor. Posso seguir? Muito bem, então vamos lá. Olha só. Com relação ao futuro, o verbo auxiliar vai se modificar aqui, ó. Não é mais o verbo to be, como vocês viram ele conjugado aqui. O verbo auxiliar do futuro é o will. Então, o que acontece? Na presença do verbo auxiliar, o verbo principal, ele não se altera. Ele tem a forma do verbo do tempo que nós estivermos estudando.
Então, o verbo auxiliar aqui do futuro é o will. Portanto, o verbo to be não vai ser was, não vai ser is, não vai ser am, ele vai para a forma básica. A forma base que é be. Então, o futuro é I will be para qualquer das pessoas, não se altera, tá? Então, ó, I am Jorge, my name is Jorge. Mesma coisa que se fez aqui. Agora, 2023, I will be an economist. Então, é futuro, olha, will be. Não muda o verbo to be. Por quê? Porque aqui ele não é verbo auxiliar, ele é verbo principal. O verbo auxiliar é o will. Então, para eu fazer a interrogativa, por exemplo, eu vou passar o will para cá, para frente do sujeito. Então, é will I. Para fazer a negativa, eu vou colocar o not aqui junto do will, que é o meu verbo auxiliar. Então, aquilo que eu disse, né, para o presente do verbo to be, que eu reiterei agora, serve para qualquer outro auxiliar, certo? Então, I will be an economist. My department will be administration. I will be 47. Se eu tenho 45 em 2021, com mais 2 anos são 47. Então, I will be 47. E I will be divorced. Quer dizer, eu provavelmente já estou aqui no processo de divórcio, né? Com 47 anos eu vou ser divorciado. Então, vocês observem que o verbo to be no futuro, ele não muda, ele não se conjuga por causa do verbo auxiliar. Então, ele permanece na forma base. Então, é errado você dizer, por exemplo, I will am, I will was. Não existe isso. Isso é impossível, tá? Por quê? Porque na presença do verbo auxiliar, o verbo principal, ele fica na forma base que ele tem no tempo que está sendo estudado. Tá ok, gente? Então, essa tabela aí mostra para vocês a forma do verbo to be no presente, que nós já vimos na aula passada, a forma do verbo to be no passado, que nós vamos ver daqui a pouco, e o verbo to be no futuro, que não se altera nunca, ele é igual para todas as pessoas, tá? Certo, gente? Então, olha, essa tabela vai ficar lá na plataforma para vocês estudarem, certo? Para vocês olharem quando precisarem. Então, aqui eu fiz um contraste para vocês poderem entender as formas de presente, passado e futuro do verbo to be. Alguma pergunta? Pessoal aí da videoconferência, está todo mundo dormindo ou está todo mundo acordado? Estamos ligados, professor. Acordada aí, professor. Estou acordada, professor. Pois é. Estou por aqui certo. também. Tá bom. Alguma dúvida, então? Alguma pergunta? Ou podemos passar? Espera aí que o Ivo tem uma. Diga aí. Passe. Posso dizer também que permanece na forma definitiva? Essa forma aqui, ela tinha o nome de infinitivo não marcado, tá? Então, em alguns livros, você vai encontrar esse nome, infinitivo não marcado, unmarked infinitive, tá? Então, o Ivo está me perguntando se esse verbo aqui, be,
eu disse que está na forma base, se ele pode chamar de infinitivo. Não, ele não pode, não é mais possível isso, tá? Então, antigamente, a gente chamava isso aqui de infinitivo não marcado. Por quê? Porque o infinitivo marcado tem aquele to aqui na frente, é to be. Então, to be ou to e algum verbo qualquer é chamado de infinitivo marcado. Como o infinitivo não marcado caiu em desuso, a gente também não usa mais a palavra marcado. A gente usa apenas infinitivo e forma base, tá? Então, toda vez que vocês ouvirem a palavra infinitivo, o verbo tem que estar acompanhado de to. Se vocês ouvirem a palavra ou a expressão forma base, é o verbo sem o to, tá? Mais alguma dúvida, gente? Senão eu vou tirar essa tela e vou colocar outra, tá bom? Então, vou tirar aqui essa tela, tá? Muito bem. Bom ver vocês, tá? Vou colocar a próxima tela, certo? Segurem aí. Ah, não é isto que eu quero. Onde estás tu, Marilu? Não é assim que a gente diz? Vou ver se eu aumento aqui um pouco o tamanho, tá? Ver se eu consigo que vocês vejam. Pronto. Vou diminuir aqui para a gente poder ver a tela melhor. Estão vendo aí a tela? Sim, professor. Sim. Tá ótimo, então. Então, olha, esse material aí, ele é muito parecido com o material que eu mostrei para vocês na semana passada, tá? Só que agora nós estamos estudando o verbo to be no passado, tá? E não no presente. Então, vocês observem aqui, olha, as Professor, tá travado para mim aqui essa imagem, a imagem da tela. Todo mundo travou. Acho que caiu a internet. Eu acho.
Alguém aí ainda? Ai, meu Nós Deus. estamos por aqui ainda. Olha, o sono está começando a vir. Ainda mais que eu jantei Eu açaí. tô aqui, mas tô jantando. Justamente, tô jantando açaí. Não, vou esperar. Mano, é difícil tomar. Olha, mas logo hoje eu tomei. Meu Deus do céu, eu tô lutando aqui para não cochilar. Eu botei do grupo lá da matéria do professor, tirei o print da nossa tela dizendo que está sem conexão. Quem está na sala com ele? Lázaro, tu tá no rock doido. Mano, eu já ia dizer isso, viu? Tá no rock doido. É do Leão que ganhou hoje. Ah, Gente, estamos de volta. Vocês ainda estão aí? Todos me ouvem bem? sim, professor. Tá, houve uma queda Sim, de... Sim. professor. Ótimo, houve uma queda de energia aqui, tá? Mas a gente já está de volta. Vou compartilhar de novo a tela que eu estava compartilhando ainda agora, tá bom? Só um minuto. Vocês estão vendo a tela? Sim ou não, gente? Ainda não. Ainda não. Justamente. Então, deixa eu ver aqui o que é que eu vou fazer. Espera. Ué, coisa muito estranha. Não estou conseguindo abrir a tela. Por quê? Deixa eu ver se eu faço assim. Espera. Pronto, acho que agora vai dar certo. Esperem só um pouquinho, tá, gente? Eu estou vendo aqui se eu faço uma outra jogada aqui. Tranquilo, professor. Oi? É, só um instante, tá bom, só um minuto. Pronto, agora eu acho que vai dar certo, tá? Então, eu vou abrir aqui. Oh, meu pai do céu, ai meu pai do céu.
Esperem só um minuto, tá? Eu vou ver o que é que eu faço. Vamos ver se assim dá certo. Agora. Pronto, agora todos estão vendo, gente? Sim, professor. Sim. Pronto, tá ótimo. Bem, então, como eu estava dizendo para vocês, tá? Nós vamos ver o passado do verbo to be, tá? Que naquela tabela que eu mostrei para vocês ainda há pouco, nós estávamos vendo só uma forma, né? Que era a forma da primeira e da terceira pessoa do singular. Então, aqui vocês têm aquele quadro com toda a conjugação do verbo to be no passado. I was, you were. He was, she was, it was, we were, you were, they were. Então, vocês percebam aqui, ó, que enquanto lá no presente eu tinha 3 formas, am, is e are, aqui eu só tenho 2, tá? Eu só tenho was e were, certo? E para eu fazer a negativa, como vocês estão vendo aqui, ó, eu estou acrescentando a partícula not ao verbo to be, certo? E na forma contraída, é só tirar o O e colocar o apóstrofe no lugar dele. Então, é wasn't, weren't, wasn't, weren't e weren't. Tá? E para fazer a interrogativa, ó, eu passo o verbo to be aqui para frente do sujeito. Ó. Então, fica was I. Então, aquilo que eu falei para vocês na semana passada e que eu repeti ainda há pouco, tá? O verbo to be, ele é o auxiliar dele próprio. Portanto, a negativa e a interrogativa é feita com o próprio verbo to be, tá? Então, esse material aqui é um material parecido com aquele que vocês têm na semana passada, só que com o verbo to be no passado. Então, ó, tá aqui o contexto, né? Certo? E aí as frases que dizem assim: I was at home yesterday. Então, eu estava. I wasn't at work. Então, eu estava em casa, eu não estava no trabalho. Were you and Julie? Quer dizer, aqui é o you no plural. At the cinema last night, na noite passada. Então, vocês estavam, você e Julie, né? Vocês estavam no cinema ontem à noite? E a resposta é yes, we were. Então, aqui estão as formas todas do verbo to be no passado e usadas para um contexto, tá? E aí, ó, ele propõe aqui um pequeno exercício que ele vai responder, tá? Então, nós temos, ó, last week, quer dizer, a semana passada, e now, que é agora. Então, vocês vejam que ele estava de férias, né? E agora ele está em casa, ferrado, porque a chuva apagou a televisão, igual nós aqui, né? Então, ó, Alex and Anna Stewart are, quer dizer, they, né? Alex and Anna Stewart. They are at home in England now. Quer dizer, eles estão em casa now. Ó. They were on holiday in Spain last week. Então, eles estão em casa agora, mas eles estavam de férias na Espanha na semana passada. É só vocês olharem para a figura. The weather is terrible today. Olha aqui, olha como está o tempo.
Terrível. It was beautiful in Spain last week. Quer dizer, o tempo está horrível hoje, agora, né? Mas estava lindo na Espanha na semana passada. Então, vejam que ele está aí contrastando o presente com o passado do verbo to be. Alex and Anna were happy last week. Olha aqui, boa vida, né? Estavam felizes. They aren't very happy now. Não podem estar, né? Então, vejam que ele criou aí um contexto, tá? Semana passada era férias. Sol, sombra e água fresca, né? Todo mundo feliz. Foi usando lá o passado. E agora, no presente, ó, é o contrário. E aí ele foi fazendo as frases no passado e no presente. Então, aí eu pergunto para vocês se tem alguma dúvida. Porque aí nós vamos passar para outra folha, onde vocês vão fazer um exercício, como nós fizemos na semana passada, tá? Que também estará lá na plataforma para vocês praticarem, se quiserem. Alguém quer fazer alguma pergunta? Senhores, alguma pergunta? Nenhuma dúvida? Vejam que o que acontece é que eu estou fazendo a mesmíssima coisa que eu fiz na semana passada, tá? Sendo que na semana passada o que nós tínhamos era o verbo to be, tá? E não... O que nós tínhamos era o verbo to be, tá? E não no presente, e não no passado. E essa semana nós estamos trabalhando com o passado. Então, alguém tem alguma dúvida, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Está tudo esclarecido? Tudo certinho? Nenhum problema? Bem, então eu vou tirar essa tela aqui para poder colocar a outra, que é o exercício que vocês vão fazer, tá bom? Então vamos lá. Estão vendo? Todos estão vendo? Sim. Sim. Muito bem. Então, eu vou dar a vocês aí 5 minutos, tá? O que é que vocês vão fazer? Olha, a pergunta que o exercício faz é a seguinte: What were the first jobs of these famous people? Qual era o primeiro emprego dessas pessoas famosas, tá? Então, complete the sentences, complete as frases com is, was, are ou were. Então, vocês vão primeiro tentar verificar se nós estamos no singular ou no plural, né? Ou se é a primeira pessoa, para o presente. E se o contexto for de passado, vocês vão usar o passado. Então, vamos ver aqui esse primeiro parágrafo, tá? Sylvester Stallone is an actor and a filmmaker now. Então, nós estamos usando o presente por causa do advérbio now. His first job was in an Italian restaurant. Então, o primeiro emprego foi passado. He
Então, a gente não está fazendo um complemento aqui. Então, qual seria a forma do verbo aqui para completar esse espaço? Hein? Ó, What? a resposta aqui seria was, né? His first job was in an Italian restaurant. He was a pizza chef. Então, vocês terão que observar o advérbio, se é presente, e o contexto de passado completar com o passado. Então, eu vou dar aí 5 minutos, tá? Vamos completar esse do Sting e da Madonna só, tá? 5 minutos para vocês completarem, e aí a gente vai corrigir, tá bom? Podem mandar brasa aí. Oi. Em português, nós temos os verbos, né? Indicativo, modo indicativo. Bom, gente, eu estou contando o tempo, hein? Bem, da mesma forma que nós fizemos na semana passada, tá? Vocês têm sempre uma folha com a teoria e uma folha com os exercícios, tá? Não vai aparecer aí para vocês o futuro, porque nós vamos estudá-lo novamente quando nós falarmos do futuro simples, tá? Então, a única coisa que vocês devem lembrar agora é que o auxiliar do futuro é o will e o verbo be aparece na forma base
por causa da presença do auxiliar. Então, ele não se conjuga, ele não se altera, tá? Então, vamos lá, gente. Sting Sting is. Isso. Sting is a singer and an actor now, tá? Certo? Muito bem. Sting is a singer and an actor now. His first job was in a primary school. Quer dizer, ele foi professor primário, né? Então, he was a teacher. Tá? Então, hoje ele é cantor e ator. Tá? Mas o primeiro emprego foi numa escola primária. E ele era, claro, um professor. Madonna is a singer and an actress now. Is, presente, now, agora. Her first job Was in a Burger King restaurant. Imaginem só, né? Então, o primeiro emprego dela foi em um Burger King. She was a waitress. Was a waitress. Uma garçonete. Então, vejam, ó, o contraste entre o presente e o passado. Então, aí vocês ainda têm 3 outros parágrafos pequenos, tá? Para vocês praticarem lá o verbo to be no passado, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida? tudo ok, professor. Tudo ok, né? Alguma pergunta? Certo, professor. Ivo, alguma outra pergunta? Não? No questions. Bem, gente, então, eu vou parar aqui a apresentação, tá? Vou já interromper a nossa gravação